A gente tem algumas áreas. Camila, foi para gravar, desculpa, tinha esquecido. Iniciamos a gravação agora, tá bom? Legal. Então, boa tarde novamente para todo mundo. Muito bacana, eu estou vendo muita gente nova que está se juntando aqui ao nosso trabalho. Como eu estava dizendo, a gente começou esse ano, 2024, é um grupo pequeno lá da Fundação, né? Eu estou aqui com a professora Maria Helena Mendes Ferraz, professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, que não está na minha tela agora, aqui está muita gente, tem que olhar várias telas. Cadê a Ana? Está aqui a Ana, estou vendo a Ana, tela 2. A gente já fez várias atividades, né? Hoje é uma atividade aberta, ou seja, a gente tem um palestrante convidado que vai, com certeza, nos trazer aí uma boa contribuição sobre o tema. O tema desse grupo, como vocês já perceberam, é IA, usos e abusos, né? Essa inteligência artificial que vai crescendo, invadindo, e a gente não sabe exatamente para onde vamos com tudo isso, mas a gente espera que a reflexão, o estudo, a pesquisa, possa nos auxiliar a trilhar aí algumas considerações. Tá? Esse grupo já teve uma primeira reunião de apresentação de um grupo, acho que umas 15 pessoas, né, Camila, que já se inscreveram. Quem quiser se inscrever, porque hoje é uma palestra aberta, por isso que todo mundo espalhou aí o cartaz. Né? A próxima reunião do grupo IA, né, é no dia 26 de setembro, é isso, né, Camila? Confirma aí para mim, mas eu anotei aqui. Exatamente. A gente vai ter a presença do professor Eliseu Reateg, que deve estar entrando daqui a pouquinho. Ele está encerrando uma reunião lá em Porto Alegre e logo se junta aqui à nossa atividade de hoje. E ele vai agora na reunião do dia 26 e na reunião também de outubro apresentar alguns pesquisadores do grupo dele, já na perspectiva de apresentar para nós alguma proposta de sinergia da gente, enquanto grupo de estudo, de pesquisa, a gente interagir com o grupo de IA que ele mantém muito ativo lá em Porto Alegre. Né? Então, a gente vai começar a construir Lumen, aí uma ponte com Porto Alegre. Quem quiser conhecer mais sobre o Lumen e conhecer os outros grupos de trabalho, o IA é só um dos grupos, nós já temos mais 2 constituídos e temos um terceiro aí em gestação. Então, logo a gente vai ter 4 linhas aí de abordagem das humanidades para ciências e tecnologia. O site do Lumen é o site pucsp.br, que é o site da PUC, pucsp.br/Lumen. Tá? O e-mail nosso, como eu falei já para alguns, que chegaram cedinho, é o nucleolumen@pucsp.br. Tá? Através desse e-mail, vocês podem se comunicar conosco, podem aderir a este grupo para receberem convocatórias para reuniões, material que a gente vai ter de pesquisa para vocês apreciarem. E eu acho que é isso, né? Estou esquecendo alguma coisa, Márcia, Ana, minhas co-coordenadoras aqui do Lumen, Camila, acho que eu não esqueci nada. Então, vamos apresentar o nosso convidado, que não é mais só convidado, Tiago, a gente também espera contar contigo nessa longa caminhada aí do Lumen. Tiago Santos Almeida é professor do Departamento de História da UNB, lá de Brasília. Eles acabaram de iniciar as férias, aproveita, né? Ele já está em Goiânia, está com mais oxigênio, então não tem perigo do nosso palestrante ter falta de ar. Ele desenvolve o projeto de pesquisa, o problema do transhumanismo, da história das ciências e das tecnologias, a filosofia da história. Ele é autor do livro
Canguilhem e a Gênese do Possível, estudos sobre a historização das ciências. Você sabe, Tiago, eu mandei para muitas pessoas, né? Muitas estão aqui com a gente, outras não puderam vir, né? E algumas pessoas que são mais familiares, mais gente menos da academia, falaram para mim: nossa, essa vez você caprichou, não consegui entender nem o cartaz que você mandou. Falei: esse é o Tiago, né? Uma reflexão menos óbvia, né? Quando a gente falou de desinformação na política, foi uma mesa que a gente já fez, também como essa de hoje, com uma professora da USP, uma professora da Unicamp, era mais explícito o tema, né? Como é que os políticos manejam, né, manipulam tudo isso de uma forma, às vezes, não muito preocupados com a verdade, né? Nós trabalhamos esse tema. A professora Ítala, da Unicamp, da lógica, falou um pouco sobre como que você já se... Antes da IA, né, a gente já tinha uma manipulação do pensamento através da lógica e das falácias. Enfim, né, a gente vive um mundo que não é fácil, a gente avança, volta, um certo zigue-zague. Tiago, super bem-vindo. Camila, quando o Tiago for falar, para a gravação principalmente, quando ele estiver falando, ele aparece em destaque na gravação, aparece, né? Eu posso destacar, pode deixar. Tá. Então, manda brasa para a gente ter o Tiago destacado. Então, Tiago, muito bem-vindo. Tua primeira participação pública aqui com o grupo. Nós estivemos juntos em Salvador, agora há pouco tempo. Aí, o Tiago está em destaque. Valeu, Camila. Camila, nossa operadora de câmera aqui. E foi muito bom te conhecer na Bahia. Professora Ana, professora Márcia, agradeço aí a ponte. E agora vamos começar a trabalhar juntos. A bola está contigo, fique à vontade, você tem aí o tempo que você precisar para expor as suas reflexões. Muito obrigado pela apresentação, pelo convite, pela acolhida aqui no Núcleo Lumen. É um prazer estar participando hoje. Quero registrar também, né, aproveitar que está gravando, e agradecer novamente à professora Ana Maria Alfonso Godfarb, à professora Marcelena Mendes Ferraz, né, que a gente conversou em Salvador, participamos do mesmo simpósio, foi uma discussão muito interessante. Agradecer a Camila aqui também pelo apoio e, claro, a presença de todo mundo que veio hoje aqui. Eu espero não frustrar as expectativas de ninguém em relação ao tema e aos interesses, né, específicos a propósito da questão da inteligência artificial. De fato, depois eu fiquei olhando o título e eu pensei a mesma coisa. Bom, é um título que não diz muita coisa, né, para quem não faz parte desse debate super especializado, né, que é na filosofia da história, né, que está se constituindo agora como um tema, se consolidando como um tema, mas ainda é um tema, mas ainda são poucas pessoas, né, que trabalham dessa perspectiva. Deveria ter escolhido um tema mais amplo, mas com o andamento, né, da discussão, eu tenho certeza que vocês vão ver que muitas das questões aparecem em outros debates, né, sobretudo nesse campo que hoje nós chamamos aí de pós-humanidades, né? Bom, eu fiz uma apresentação, logo tudo bem eu compartilhar aqui para vocês, eu acho que ajuda. Se vocês puderem só confirmar se está aparecendo. Perfeitamente. Está ampliada a tela? Tá com aquele entorno. Não precisa ampliar. Agora sim. Agora foi? Pronto. Perfeito. Obrigado. Bom, eu espero hoje contar também assim, com a paciência, mas também com a indulgência de vocês, porque o que eu vou apresentar, eu acho que é menos um projeto de pesquisa, e mesmo um projeto de pesquisa em fase inicial, mas a linha de raciocínio que antecede o esboço de um projeto de pesquisa, ainda em construção, né, que é esse projeto que o professor José Luiz mencionou, que é o projeto sobre a questão do transhumanismo, né, da história das ciências e das tecnologias, a filosofia da história. Mas essa linha de raciocínio, né, ela foi
formada a partir do exame de certas questões de teoria da história, à luz de alguns debates historiográficos e filosóficos sobre ciência e tecnologia que me parecem negligenciados pela historiografia profissional, né? Bom, é uma pesquisa, então, como eu disse, que se enquadra nesse campo das chamadas pós-humanidades, mas que rejeita os pressupostos transhumanistas frequentemente tomados como matéria de reflexão, né, pela teoria da história contemporânea. Porque se hoje em dia, para os teóricos da história, o transhumanismo ele aparece vinculado à ideia e ao medo de uma superação do humano, eu acredito que é possível mostrar, a partir de uma tradição intelectual formada por historiadores e filósofos da ciência e da tecnologia, como o Georges Canguilhem, o Gilbert Simondon, Dominique Lecourt, o Ian Hacking, o Francisco Vázquez Garcia e o Yuki Rui, como esse receio, né, de uma superação, de desaparecimento do humano, na verdade ele está relacionado a uma desconsideração, né, do fato de que, historicamente, a técnica está enraizada na vida e não contra ela. Se vocês me permitem, só apresentar um pouco também como eu cheguei, né, nesse tema, como começou e como está agora, só para contextualizar um pouco. Essas foram duas apresentações que eu fiz em 2021. Né, estávamos na pandemia, então os eventos online também estavam muito em voga, né, na época. Então, em 2021, eu participei desse primeiro evento de Teoria da História na Rede, que foi organizado pelo professor Manuel da Universidade Estadual de Goiás, e aí eu apresentei pela primeira vez algumas dessas ideias, né, nessa comunicação, nessa conferência chamada Estilo Ciborgue, a relação corpo-máquina dos estudos culturais à história intelectual, né? O foco era justamente nessa ideia do estilo, né? A emergência de um estilo cibernético que eu estudava a partir dessa noção vinda tanto da história da arte, com Hoefling, depois passando pela apropriação que o Canguilhem fez da noção de estilo, como aparece também no Ian Hacking e nos estudos culturais. E nesse ano, em 2021, eu estava fazendo pós-doutorado na UFG, na Faculdade de História, mas eu também estava como pesquisador visitante no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E lá eu participei de uma mesa com esse título, Trabalho, Educação e Tecnologias em Saúde, onde eu falei um pouco também sobre essa questão dos ciborgues do ponto de vista médico, né? Então, originalmente, essas são duas preocupações, né? A construção de ciborgues do ponto de vista da arte e do ponto de vista da medicina, né? Então, do ponto de vista da arte, eu falei muito nessa conferência sobre esse artista, né, o Stelarc, que usa o próprio corpo, né, como um espaço para intervenções tecnológicas, faz parte desse movimento, dessa subcultura, né, se a gente quiser usar essa expressão dos estudos culturais, chamados body hackers ou grinders, né, são pessoas que fazem intervenções tecnológicas no próprio corpo, no estilo do it yourself, né, faça você mesmo, e não visando melhorias propriamente, né, o aprimoramento do corpo, mas intervenções artísticas, né? A segunda abordagem é justamente, então, pela questão médica, né? Ou seja, pelos transplantes, pelo uso de certos tipos de drogas inteligentes, dos órgãos artificiais. Então, quer dizer, desses ciborgues reais, né, que começaram a aparecer nas últimas décadas. Bom, só para depois disso, né, e mais recentemente, então foi que eu comecei a me interessar pela questão do ponto de vista da filosofia da história, né? Quer dizer, quando justamente esse tema dos ciborgues, do pós-humanismo, do transhumanismo, começou a interessar aos teóricos da história e chegando aqui no Brasil com traduções de alguns autores. Então, no ano passado, eu já apresentei nesse evento organizado pelo Marlon Salomão na UFG sobre filosofia da história no século XX, XXI. A minha conferência está ali no pé ali da página, né? Quer dizer, filosofia da história na era digital, uma magia verdadeira, mas já tentando entender um pouco como as novas possibilidades tecnológicas de integração entre inteligência artificial e sistemas biológicos humanos afetava a nossa concepção de história a partir das transformações que ela
provocava na concepção de homem, de humano, de humanidade, né, que é uma concepção, aí, com seus diversos correlatos, que esteve desde a modernidade, né, no centro das nossas filosofias da história. Bom, retomar então um pouco, retroceder um pouco, talvez acho que vale a pena começar com algumas definições, né, iniciais. Eu uso esse texto, né, de perguntas frequentes elaborado pelo Nick Bostrom, que é um dos mais conhecidos teóricos do transhumanismo hoje em dia, para explicar, mas dito brevemente, sim, quer dizer, o transhumanismo é uma ideologia que defende aí a possibilidade de aperfeiçoamento tecnológico do ser humano e sua transformação em um organismo geneticamente redesenhado e mais poderoso, né, isso que nós chamamos de organismo cibernético, cuja abreviação em inglês é justamente a palavra cyborg, né, cyborg. Bom, o que é que diz o Nick Bostrom nesse texto, né? O que é o transhumanismo? O transhumanismo é uma forma de pensar sobre o futuro que se baseia na premissa de que a espécie humana, em sua forma atual, não representa o fim de nosso desenvolvimento, mas sim uma fase comparativamente inicial. Nós o definimos formalmente da seguinte maneira: o movimento intelectual e cultural que afirma a possibilidade e a conveniência de melhorar fundamentalmente a condição humana por meio da razão aplicada, especialmente por meio do desenvolvimento e da disponibilização ampla de tecnologias para eliminar o envelhecimento e aprimorar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas. 2. O estudo das ramificações, promessas e perigos potenciais das tecnologias que nos permitirão superar as limitações humanas fundamentais e o estudo relacionado das questões éticas envolvidas no desenvolvimento e uso de tais tecnologias. Essa corrente de pensamento, né, que eu chamei de ideologia, seguindo alguns autores, vou explicar o porquê depois, ela foi estudada, então, em perspectiva crítica, por dois filósofos historiadores das ciências, de quem eu gosto bastante, que são o espanhol Francisco Vázquez Garcia e o francês Dominique Lecourt, falecido recentemente, acho que tem 2 anos, os dois profundos conhecedores da obra de Georges Canguilhem, cuja concepção filosófica da relação máquina e organismo está no centro, né, das ideias que eu vou apresentar para vocês hoje. Falando um pouco de cada um deles, né, o Francisco Vázquez Garcia, ele apresentou essa reflexão histórico-filosófica sobre o transhumanismo nesse artigo intitulado Georges Canguilhem and Transhumanism, né, Confrontation, Georges Canguilhem e Transhumanismo, que foi escrito em parceria com o Daniel Toscano Lopes. Nesse texto, o transhumanismo é apresentado como uma ideologia científica, que é um conceito, né, canguilhemiano, que foi apresentado, né, no livro Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida, do Canguilhem, de 77. Aqui ao lado, bom, vocês têm aí um print da primeira página do artigo, e ao lado o cartaz da conferência, porque no ano passado nós trouxemos o Francisco Vázquez Garcia para a UNB, numa série de eventos em homenagem aos 80 anos da tese de doutorado do Canguilhem sobre o hormônio patológico, e eu pedi que ele apresentasse justamente uma conferência sobre essa questão. Bom, o que é que diz, então, o Francisco nesse texto, né? Eu cito aqui: o transhumanismo, ele diz, seria uma ideologia científica, como afirma Canguilhem, porque se alimenta de resultados experimentais e enunciados oriundos da pesquisa biotecnológica e projetados de forma dogmática, totalizante e futurista. No horizonte utópico do transhumanismo, uma possibilidade biotecnológica de estender a vida humana indefinidamente é contemplada, excedendo o que até então havia sido considerado como um destino inevitável ligado à nossa condição humana: velhice, doença e morte. Uma parte crucial do projeto transhumanista é o que muitas vezes tem sido referido como a defesa da eugenia liberal. A eugenia liberal consistiria em promover o direito dos cidadãos de escolher uma prole aprimorada, direito que os transhumanistas tendem a considerar um dever moral. Em todo caso, o transhumanismo é peculiar por quebrar a antítese clássica entre ideologia e utopia. Como discurso ideológico, legitima a ordem existente, ou seja, os interesses de grupos empresariais e de investimento vinculados a setores de ponta dentro da inovação tecnológica.
o que o transhumanismo faria com suas promessas futurísticas é garantir que tudo continuará funcionando como até agora. Essa crítica, né, que eles fazem, ela é muito interessante para os pesquisadores da teoria da história, né, que hoje a reflexão sobre o tempo talvez seja o principal tema de debate, né, no nosso campo. E uma das formas de abordar essa questão do tempo é a partir da ferramenta elaborada pelo François Hartog, chamada regime de historicidade, que é uma forma de relacionar ou entender como se relacionam as categorias passado, presente e futuro em diferentes épocas e em diferentes sociedades. E o transhumanismo, e parece um pouco óbvio que isso tenha acontecido, o transhumanismo foi sempre pensado numa chave futurista, né, justamente por conta dessas promessas utópicas que vêm a partir do desenvolvimento científico-tecnológico. Mas o que o Garcia e o Lopes fazem nesse texto é mostrar que na verdade, não é um pensamento assim tão futurista, justamente por conta dos seus vínculos com esses grandes grupos empresariais e de investimento, né, que fazem com que essa busca por uma vida prolongada esteja, na verdade, associada a uma tentativa de garantir que as condições financeiras, econômicas desses grupos que investem em pesquisas transhumanistas vão perdurar. Ou seja, na verdade, é uma preocupação com o futuro, como ele diz, que busca garantir que vai continuar tudo como está agora. Então, não há aí uma atenção às contradições sociais, seja de classe, gênero e raça, né, da sociedade contemporânea. Tudo isso baseado numa premissa altamente ideológica, né, de que o desenvolvimento científico e tecnológico supostamente criaria, né, por si só, uma sociedade mais igualitária. Isso é um equívoco. Bom, além do Garcia, o outro historiador então, que eu indiquei é o Dominique Lecourt. O Dominique Lecourt é um historiador das ciências, né, conhecido, ele é um dos principais responsáveis, talvez, por difundir a expressão epistemologia histórica, né, fora da França, por conta desse livro que ele publicou, a dissertação de mestrado dele, esse primeiro, a Epistémologie historique, de Gaston Bachelard. Né, ele tem alguns outros livros muito conhecidos, esse livro dele sobre a história do licenquismo, né, também gerou muito debate na época, é uma análise, enquanto historiador das ciências marxista, que o Lecourt era na época, dessa ideologia, né, que foi também o licenquismo. E alguns livros mais recentes do Lecourt, então, eu queria mostrar para vocês também, caso não conheçam, né, esse América entre a Bíblia e Darwin, Contra o Medo, a Ciência e o Futuro, né, do Homem. Bom, o texto que me interessa mais particularmente para essa discussão é o livro Humano Pós-Humano, que já foi traduzido aqui para o português. Né? Nesse livro, o Dominique Lecourt chamou de tecnoprofetas os autores que, a partir do final dos anos 1980, passaram a utilizar a ideia de uma pós-humanidade enunciada na forma de um otimismo excessivo de engenheiros de tecnologia, de informática, que especularam sobre o futuro dos seus trabalhos em inteligência artificial e vida artificial. O Lecourt ele chama atenção para o fato de que o vocabulário da salvação e da vida eterna estavam muito presentes desde os primeiros passos, ainda muito abstratos, da inteligência artificial, como, por exemplo, em certos discursos que ele classifica como demiúrgicos, do Alan Turing e de Marvin Minsky, né, que dirigiu o programa do MIT em inteligência artificial nos anos 80. É um discurso demiúrgico sobre homens criando máquinas que passariam a criar outras máquinas que, em evolução acelerada, logo ultrapassariam a inteligência dos humanos. Essa é parte da bibliografia estudada pelo Lecourt no livro Humano Pós-Humano. Então, nos anos 90, o Lecourt vai falar de autores como Hans Moravec, do Instituto de Robótica da Universidade de Carnegie Mellon, autor ali do livro Mind Children, O Futuro do Robô e a Inteligência Humana, de 1990, do Ray Kurzweil, que aplicaram a chamada, eles chamavam isso de Lei da Evolução Tecnológica, né, ou Lei de Moore, em referência a Gordon Moore, que foi o fundador da Intel.
Em 65, o Gordon Moore, então diretor de pesquisa e desenvolvimento da Fairchild Semiconductor, redigiu um texto sobre a evolução dos desempenhos das memórias, no qual, a partir do aumento da capacidade dos microprocessadores, a partir dos anos 60, ele deduziu a hipótese segundo a qual a potência dos computadores aumentaria de forma exponencial até igualar e ultrapassar a inteligência humana, né? Então, aplicando essa lei, então, esses engenheiros, eles profetizaram que seriam as grandes etapas da ligação homem-máquina, né, que seria a convergência entre a genética, as nanotecnologias e a robótica. A premissa, né, no final dos anos 90, era de que para essa total integração entre homem e máquina, ou seja, para que se tornasse real a possibilidade de que o cérebro humano pudesse se livrar das limitações do corpo e ser transferido para o computador, seria necessário que os computadores dispusessem de uma potência 1 milhão de vezes superior a de um PC da época, né? E aí, começando justamente pensando em 97, né, quando o Deep Blue, que é o computador da IBM, derrotou o mestre de xadrez, Garry Kasparov. Bom, então aí partindo, né, do ano mágico de 2000, eles previram que em 2010 os computadores teriam adquirido capacidade de um cérebro de lagarto. Em 2020, os computadores teriam conseguido igualar a capacidade de memória e velocidade de cálculo. Entre 2029 e 2040, essa é a previsão, né, as capacidades dos computadores igualarão o cérebro humano no que diz respeito à compreensão de conceitos abstratos, reconhecimento de formas e outros atributos da inteligência que exigem maleabilidade e flexibilidade. E, por fim, em 2099, nós veríamos surgir na Terra uma nova forma de inteligência. O pensamento humano se fundiria com o mundo das máquinas inteligentes, inicialmente criadas pela espécie humana. O conceito de humano, a partir daí, seria radicalmente transformado. Nesse momento, para esses engenheiros, a inteligência humana estaria finalmente livre das emoções associadas à carne, do envelhecimento, da decadência e da morte do corpo. Bill Joy, que era então diretor técnico da Sun Microsystems, inventor da linguagem de programação Java e presidente da Comissão Americana sobre o Futuro da Investigação nas Tecnologias de Informação, publicou em 2000 um artigo ainda hoje muito conhecido, intitulado Por que o Futuro Não Precisa de Nós, né? Justamente apoiado nessa linha do tempo, nessa filosofia da história de engenheiros, né? Então, entre aqueles que decidiram encarar com seriedade essas profecias, em certa medida autorrealizáveis, nós notamos uma grande preocupação com as questões colocadas à filosofia da história a partir do problema da supressão da humanidade pelo advento, então, de um sujeito que seria melhor que humano. Esse tema ele está muito presente na obra de alguns autores que já circulam entre os historiadores brasileiros, e eu destaco aqui a Eva Domanska e o Zoltán Bogdassimon. Esse livro da Eva Domanska acabou de sair, foi organizado aí pela Tainá Marino e o Júlio Bentivolio, e tem algumas reflexões sobre isso que ela chama, né, junto com outros autores, de pós-humanidades. Não é limitado ao tema do transhumanismo em nenhum dos dois, né? Estamos falando de pós-humanidades em sentido mais amplo, no sentido de que a gente começa agora a pensar a relação com a história e com outras ciências, claro, a partir da questão da inteligência artificial, das biotecnologias, mas também a partir do cruzamento com a história dos animais, com a história da Terra, né, que veio forte agora com a discussão em torno do antropoceno. Mas, para ilustrar a forma mais habitual da abordagem do problema do transhumanismo na teoria da história, eu vou concentrar nos trabalhos do Simon, né, do Zoltán Simon. Num artigo recente, acho que foi inclusive já traduzido aqui no Brasil, intitulado The Story of Humanity and the Challenge of Post-Humanity, né? Quer dizer, a história da humanidade, o desafio da pós-humanidade, o Zoltán ele vai dizer que a alegação, eu estou citando ele aqui, a alegação que eu desejo apresentar aqui é que, embora passe despercebida pelos historiadores, a tecnologia e a ciência atuais representam um desafio tanto para a história da humanidade quanto para sua crítica pós-colonial e de gênero. Mais precisamente, o desafio está na visão de futuro que a tecnologia e a ciência têm exibido ultimamente
na perspectiva de entrar em uma era de pós-humanidade. Os discursos que giram em torno dos temas transhumanismo, aprimoramento humano, biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial e singularidade tecnológica, as perspectivas tecnológicas e científicas prometem superar as capacidades associadas ao ser humano. Então, o Simon ele tem já, né, entrevistas e textos traduzidos, publicados aqui no Brasil, além de uma crescente rede de interlocutores por aqui, né? Então, por isso que eu acho que é importante discutir a partir dos textos dele. Então, ele tem ajudado a transformar o transhumanismo em um problema teórico dos historiadores, a partir de duas constatações principais. A primeira, e eu acho que mais sólida, é o fato de que a filosofia da história foi, até aqui, determinada por certas concepções de humano, de humanidade, de homem ou outro de seus correlatos. A segunda constatação, também bastante aceita, apesar de difícil verificação, é de que no ritmo atual, e tomando como verdade a palavra dos tecnoprofetas, o aprofundamento da articulação entre inteligência artificial e sistemas biológicos humanos conduziria à superação daquilo que nos acostumamos a chamar de natureza humana. Então, a partir desse momento, nós seríamos pós-humanos. Eu mencionei, né, como autores como Nick Bostrom, que é o mais celebrado filósofo transhumanista, né, da atualidade, eles têm se esforçado para inserir o transhumanismo na história do iluminismo, com suas promessas de melhoria constante daquilo que os humanos ou os homens, né, são. Outras pessoas, outros autores têm tentado situar historicamente o transhumanismo a partir de uma aproximação entre a ideia de uma evolução por engenharia, ou uma evolução dirigida, e um pensamento religioso demiúrgico. Esses dois elementos, eles são para o Zoltán Simon uma tentativa de domesticação, é uma expressão que ele usa, né, uma domesticação do transhumanismo, porque, seja de uma maneira ou de outra, quer dizer, tanto pela ideia religiosa quanto pela questão da evolução dirigida, essas ideias inserem o transhumanismo numa lógica histórica com a qual estamos familiarizados, que é a lógica que encontramos em diversas filosofias da história. O que o Simon propõe é que estejamos abertos à possibilidade de pensar o transhumanismo como um acontecimento de fato sem precedentes, né, que inaugura e define uma nova época. O Zoltán se coloca particularmente contra a ideia de que o transhumanismo possa ser o fim da história, né, como cumprimento das promessas do humanismo, de realização das potencialidades do humano a partir dessa evolução dirigida. Para Simon, a perspectiva tecnológico-científica atual da pós-humanidade evoca e desafia a compreensão histórica. Eu estou citando eles. Por um lado, ela implica uma reivindicação histórica de uma transformação epocal relativa à pós-humanidade como uma nova era. Por outro lado, ao postular o nascimento de um sujeito novo, melhor que o humano para essa nova era, ela elimina o sujeito humano da compreensão histórica ocidental moderna. Então, esse é o problema colocado, né, para a teoria da história. Então, nesse sentido, a pós-humanidade representa um desafio fundamental à condição histórica ocidental moderna e à própria possibilidade de narrativas históricas em pequena ou grande escala, fragmentadas ou universais. Citando o Simon, a pós-humanidade, como o outro temporal da humanidade, é a promessa de mudança ao longo do tempo. Uma mudança que é muito mais radical do que a noção ocidental de história poderia oferecer. Ela promete provocar uma mudança que cria um sujeito inteiramente novo que deverá substituir a humanidade. A perspectiva da pós-humanidade, portanto, elimina a humanidade como sujeito central da maior narrativa histórica da própria história, juntamente com a integridade e a coerência que essa narrativa poderia ter. Do ponto de vista da humanidade, a pós-humanidade não é o futuro da humanidade. Do ponto de vista da pós-humanidade, a humanidade não é o passado da pós-humanidade. Não há narrativa histórica com integridade e coerência que possa ser tanto a história da humanidade e da pós-humanidade, porque não há um sujeito central que forneça uma continuidade na mudança, permanecendo idêntico a si mesmo. Entre dois sujeitos centrais, entre a humanidade e a pós-humanidade,
não há continuidade na mudança, apenas mudança sem continuidade. E é aí, conclui Simon, que reside o desafio da pós-humanidade para a história da humanidade e a própria possibilidade de narrativas históricas. Bom, acessando uma bibliografia muito rara nos trabalhos de historiadores, né, o Dominique Lecourt mostrou que não devemos descartar tão facilmente como faz Simon os elementos religiosos do pós-humanismo nesses textos produzidos por engenheiros de inteligência artificial e de vida artificial que especulam sobre a interligação das tecnologias genéticas, das nanotecnologias e da robótica. Mas hoje eu queria chamar a atenção para outro aspecto da obra de Lecourt que eu utilizo para refletir sobre as próprias teses do Zoltán Simon sobre essa ruptura, essa descontinuidade entre humanidade e pós-humanidade, a partir da relação com a tecnologia. O Simon vai dizer que se o pós-humanismo é um problema para a filosofia da história, é porque não há, né, como eu acabei de ler, uma narrativa histórica com integridade e coerência que possa ser tanto a história da humanidade e da pós-humanidade, porque não há um sujeito central que forneça uma continuidade na mudança, permanecendo idêntico a si mesmo. O que eu acho, na verdade, é que essa reflexão coloca o Simon ao lado daqueles que o Dominique Lecourt chamou de biocatastrofistas, né? Então, o Lecourt tem esses dois tipos, os tecnoprofetas, dos quais eu apresentei já algumas ideias, e esses que ele chama de biocatastrofistas. Por biocatastrofistas, Lecourt se refere àqueles autores intelectuais, né, enfim, que entendem que aquilo que o desenvolvimento das biotecnologias nos promete para o futuro não tem nada de humano. Lecourt diz que o objetivo do livro dele, O Humano Pós-Humano, é mostrar os verdadeiros motivos dessa inquietação. Motivos que, na avaliação do Lecourt, escaparam em grande parte das discussões porque elas são de natureza filosófica. Esses motivos estão relacionados, segundo Lecourt, a duas noções. A primeira é a noção de técnica e a segunda a de natureza humana. Para Lecourt, aqueles que se inquietam dessa maneira com o fim da nossa humanidade a partir do desenvolvimento das biotecnologias, o fazem porque têm uma noção de técnica concebida como exterioridade relativamente ao ser humano. Eles abraçam a ideia contrária à própria história de que a técnica é apenas fruto da ciência aplicada. Eles esquecem, assim, a origem vital e orgânica da técnica e, por isso, não percebem como é possível aproveitá-la para o nosso benefício no debate que mantemos com o nosso meio. E isso não deixa de ser curioso, né, quando pensamos que a principal representação cultural do transhumanismo, o ciborgue, foi pensado justamente nesse quadro de reflexão sobre o caráter vital e orgânico da técnica. E aqui eu volto, né, ao tema mais próximo do meu interesse inicial pela questão, falei no começo da minha fala, eu mencionei no começo da minha fala, que é o tema da saúde e da medicina, né, dos ciborgues no setor saúde. Novamente, só para contextualizar um pouco historicamente, para quem não conhece um pouco essa história, quer dizer, a palavra ciborgue apareceu pela primeira vez em 1960 nesse artigo, Cyborgs and Space, Ciborgues e o Espaço, de Manfred Klein e Nathan Klein, ambos pesquisadores de um hospital em Nova York. Nesse artigo, o Klein e o Klein consideram que a viagem espacial desafia a humanidade não apenas no plano tecnológico, mas também no espiritual, posto que convida o homem a assumir um papel ativo em sua própria evolução biológica. Para eles, em vez de buscar recriar no espaço condições ambientais artificiais nas quais a humanidade pudesse sobreviver, a busca da ciência deveria ser pela adaptação, por meio da tecnologia, do corpo e da fisiologia humana para a sobrevivência em ambientes inóspitos. No artigo Canguilhem, entre os ciborgues, né, Canguilhem parmi les ciborgues, o Ian Hacking refletiu sobre essa questão, né, esse texto do Klein, o problema que eles colocam, a partir de um trabalho seminal de Canguilhem, que é o artigo Máquina e Organismo, originalmente texto de uma conferência ministrada por Canguilhem em 46 e republicada em 52 no livro O Conhecimento da Vida, La Connaissance de la Vie. Segundo Hacking, esse texto de Canguilhem seria a primeira crítica real do mecanicismo cartesiano
e o primeiro a formular o princípio filosófico radical, segundo o qual as ferramentas são máquinas, segundo o qual as ferramentas e as máquinas são tipos de órgãos e os órgãos são tipos de ferramentas ou de máquinas. Ou seja, Canguilhem foi o primeiro a abolir a distinção entre aquilo que é fabricado e aquilo que é de nascença. As ferramentas e as máquinas são extensões do corpo. O Hacking resume dessa maneira, né, a tese do Canguilhem. Então, o Hacking ele afirma que esse texto sobre os ciborgues e o espaço, né, do Klein e do Klein, dos anos 60, é um dos indicadores da emergência de um estilo que chamamos de estilo cibernético, que operava fora das distinções tradicionais do pensamento ocidental entre máquina e organismo, natural e artificial, espírito e corpo, desenvolvimento autônomo e condicionamento externo. Eu estou quase concluindo, tá? Bom, conforme Hacking, foi a partir do texto de Klein e Klein que os ciborgues, né, eu estou com barulho aqui. Camila, está tendo alguma interferência aí, você consegue localizar? Eu acho que é o... Ah, não, já fechou, Pablo. Tá legal. Já fechou, Tiago, desculpa aí. Acontece. Essas máquinas e ferramentas. Você ficou sem microfone, Tiago, peraí. Peraí, vamos abrir o microfone só do Tiago. Tiago? Camila, o Tiago ficou travado? Não. Tô tentando ligar o microfone só dele. Vê se você consegue por aí, por favor, Tiago. Vocês me ouvem agora? Sim. Agora sim. A exibição voltou? Tudo perfeito. Sim. Pode retomar. Então Tá. Aí. Não, imagina, eu que peço desculpas aqui, me atrapalhei também. Bom, então, conforme o Hacking, foi a partir do texto do Klein e do Klein que os ciborgues, né, esse produto da era cibernética, foram apreendidos pelos pesquisadores do Social Studies of Knowledge e do Science and Technology Studies, como a Donna Haraway, né, com seu famoso Manifesto Feminista Socialista, né. Bom, então, como eu disse, a inquietação dos biocatastrofistas está, pelo Lecour, associada à falta de reflexão filosófica sobre duas noções. A primeira é a técnica e seu enraizamento orgânico, ou seja, o fato de que a técnica é uma extensão da vida e não da ciência. A segunda questão é justamente a de a natureza humana. Como não pensa a técnica, o Zoltán Simon não coloca o problema da vida na sua reflexão sobre humanismo e pós-humanismo. Ele pensa, então, a categoria de humanidade a partir de uma ideia de natureza humana estática, né, para além, claro, do tempo lento da evolução darwiniana. Então, ele ignora esse caráter não essencialista e fundamentalmente dinâmico da vida associada à técnica, da técnica que é o princípio de individuação e não de identidade do humano enquanto ser vivente. Se, para Simon, novamente, né, citando ele, não há narrativa histórica com integridade e coerência que possa ser tanto a história da humanidade e da pós-humanidade, porque não há um sujeito central que forneça uma continuidade na mudança, permanecendo idêntico a si mesmo, é porque a concepção de humanidade do Simon está presa justamente ao objeto iluminista da filosofia da história, quando o problema que se coloca para o futuro pós-humanista é o da vida, em suas múltiplas e dinâmicas manifestações, e em cujo movimento a técnica está enraizada. O Hacking considera, então, que o texto da palestra de Canguilhem, que já possui um pequeno culto, né, formado por pessoas interessadas em filosofia da tecnologia, deveria ter recebido, ou deveria receber, hoje em dia, uma atenção muito maior, né? E eu acho que essa expectativa do Hacking começou a ganhar, de fato, um grande impulso nos últimos 10 anos. Um deles foi a publicação em 2019, né, do livro Recursivity and Contingency, do Yuki Hui, que é um dos mais relevantes filósofos da tecnologia da atualidade, né? E esse livro tem um capítulo inteiro e mais algumas páginas dedicadas às teses desenvolvidas por Canguilhem naquele artigo Máquina e Organismo,
e em outros textos de Canguilhem sobre enraizamento vital das técnicas. Antes disso, em 2011, o Thierry Oquet publicou Ciborgue e Filosofia, publicado no Brasil como Filosofia Ciborgue, Pensar contra os Dualismos, no qual propõe uma articulação entre o texto de Canguilhem e o manifesto da Donna Haraway sobre o ciborgue. Então, assim como em Humano Pós-Humano, né, de Lecourt, esses textos eles investigam o transhumanismo a partir das teses de Canguilhem. Eles reforçam a tese de que, para além das diferenças superficiais, as semelhanças de fundo entre os tecnoprofetas e os biocatastrofistas são muito mais significativas. Quer dizer, os dois grupos se apoiariam num grande equívoco filosófico acerca da história da técnica, ao mesmo tempo que defendiam uma ideia de natureza humana imutável, ameaçada justamente pelas novas temporalidades associadas às biotecnologias. Então, assim, nesse projeto de pesquisa que eu apresento, né, a questão é mais do que a recuperação historiográfica de Canguilhem, né, de uma reflexão sobre a filosofia da história que leve em consideração essa forma de pensamento não dualista, visando aprofundar as críticas a certa imagem singular de tempo que associamos aos modernos, mas que continua a capturar os filósofos e teóricos da história que, acompanhando as teses de Simon sobre o transhumanismo, inadvertidamente atualizam pela biologia as velhas ideias de homem ou de humanidade que eles acreditavam estar criticando. Então, autores como Dominique Lecourt, Yuki Rui, Francisco Vázquez Garcia mostraram, apoiados nas teses de Canguilhem, como essa postura é o resultado da aceitação acrítica, né, desses dois erros tenazes e solidários, que são a aceitação de uma não refletida de uma ideia de natureza humana, agora definida pela fixidez biológica, e a crença de que a técnica se opõe à vida ao forçar a sua dinamização. Então, revisitar criticamente essa postura é uma forma de reabrir para os historiadores a possibilidade de reflexão sobre um futuro não catastrófico, reconhecendo que as ciências, as técnicas, as tecnologias não são apenas produtos das sociedades, mas fatores constitutivos da história e da nossa relação com o tempo. Só para concluir mesmo, eu comecei falando que não que eu não ia apresentar exatamente um projeto de pesquisa, mas a linha de raciocínio até chegar no projeto de pesquisa. E aí eu volto para algumas das minhas preocupações originais, principalmente, como eu falei, em relação à questão da saúde e da medicina, e do uso de inteligência artificial, de criação de ciborgues, então, nesse contexto. Sobretudo nos últimos 10 anos, com o avanço, né, das inteligências artificiais, essa questão da possibilidade de criação de ciborgues no contexto de políticas públicas de saúde se tornou um tema, né, de debate, dos pesquisadores do campo. Eu achei muito interessante porque no ano passado, desculpa, há 2 meses, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né? Acabou de sair. E esse texto, que é uma espécie de marco, bom, busca dar certos marcos regulatórios, né, para o desenvolvimento de inteligência artificial no país, como política pública para o país, abre com um capítulo sobre saúde. Mas no capítulo sobre saúde, a questão da inteligência artificial aparece sob a forma de desenvolvimento de softwares ligados basicamente à gestão hospitalar e com alguma atenção também ali a diagnóstico, mas basicamente na gestão hospitalar, sem nenhuma referência, então, a essa integração entre inteligência artificial e sistemas biológicos humanos. Então, o que eu estou fazendo hoje como pesquisa a partir de uma recuperação de uma certa filosofia da tecnologia gestada no interior do SUS e do campo da saúde coletiva no Brasil a partir dos anos 70, buscar, digamos, sistematizar um quadro teórico de referência que permita pensar o ciborgue como uma política pública de saúde, né? Então, dentro do que seria uma cosmotécnica sanitarista, por exemplo, essa cosmotécnica desenvolvida no interior do SUS. Então, toda essa discussão inicial sobre filosofia da história e a relação entre máquina e organismo é uma tentativa de chegar nesse problema contemporâneo, retomando, então, algumas investigações do que eu iniciei quando estava um pesquisador visitante no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Bom, era isso que eu tinha para
para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço pela atenção e fico à disposição se vocês tiverem perguntas, se quiserem conversar. E agradeço as sugestões já também antecipadamente. Muito obrigado, Tiago. Super fala. Cabeça aqui está matutando. É, Acho que eu vou dar o pontapé inicial, uma pergunta simples, né? Mas na hora que você deu aquela linha do tempo maluca das superações, né? É interessante que você começou com 1997, exatamente quando o Deep Blue, né, venceu o Kasparov, né? É, eu não sei, eu vou te fazer algumas reflexões sobre esse fato e eu quero ver como você extrapola em relação à tua reflexão. Porque é interessante assim, de lá para cá, o que, que aconteceu? Né? Acabou o xadrez, né? Acabou a graça do xadrez, o humano do xadrez, né? Vamos para o transhumano. É, na verdade, não, né, Tiago? O que hoje, por acaso, antes de começar aqui essa fala, eu estava correndo aqui, porque lá na Hungria, o meu afilhado está lá dirigindo a equipe brasileira, masculina e feminina, nas Olimpíadas, né? E nós estamos indo relativamente bem, né? Então eu estava curtindo essa. Cadê o Thiago? Tá aí? Thiago? Ah, tá Estou aqui, ótimo. estou aqui. Tá legal. É, na verdade eu fiquei pensando assim, o que que aconteceu, Thiago? É o primeiro ponto que você chama atenção. Na verdade é interessante que tinha que ser o xadrez, né? Aquela coisa que é totalmente lógica, programável, né? Quase que já é um computador, o cara, né? As jogadas totalmente mecânicas, não tem nenhuma possibilidade fora da regra. Então, tudo bem, dá para entender que foi o xadrez onde aconteceu essa vitória da máquina em relação ao humano. Mas o interessante é que eles estão jogando lá, tem milhares de jogadores lá na Olimpíada em Budapeste, e a impressão que dá é que o humano seguiu na sua limitação frente à máquina, e hoje em dia você tem outros Deep Blues que surgiram jogando entre si, né? Então tem um torneio aí mundial entre os principais programas, né? Se você quiser saber, o rating deles é muito superior ao humano. Já não acabou a brincadeira, você entende? Não, a gente não compara mais a máquina com o humano, porque a máquina, do ponto de vista do xadrez, ela é muito forte e foi embora, né? Mas o humano seguiu igual. Na verdade, ele usa o xadrez para treinar, usa o computador para treinar, né? É, eu fui com o tempo aprendendo a usar aqui o recurso no celular, onde eu posso ver a avaliação que a máquina faz da posição dos jogadores. Então a gente fica com medo a hora que o nosso jogador caia a possibilidade, né? Mas como você encaixa isso você entende o que aconteceu depois no caso pequenininho do único case que você tem na lista, né? Que já aconteceu, 2010, os computadores tendo adquirido capacidades de um cérebro de lagarto, né? E assim vamos, né? É muito interessante mesmo, porque quer dizer, essa linha do tempo não fui eu que propus, né? Ela foi desenvolvida justamente pelo Moravec. O Lecourt, ironicamente, chama de uma filosofia da história de engenheiros, justamente porque ela tem, a partir desse primeiro, desse sucesso inicial, né, da vitória de Piblo sobre o Kasparov, o indício de uma possibilidade, finalmente uma possibilidade técnica, né, de uma superação da máquina em relação à inteligência humana. Mas não bastava alcançar e superar esse tipo de atividade cognitiva, né, como você falou, limitada por um certo conjunto de possibilidades, que aí, claro, são facilmente calculáveis, né, pelo computador. A ideia era justamente que a partir dali os computadores desenvolveriam habilidades mais complexas, justamente porque sujeitas ao acaso, questões. Vou dar um exemplo como. Bom, você consegue, claro, fazer um computador que ganhe
falando, claro, do 1997, o computador que ganha uma partida de xadrez de um humano, mas não consegue fazer um computador que, se você acidentalmente derrubar uma caneta, o computador vai ter a iniciativa de levantar e pegar para você e te entregar. Esse é um pensamento ultra complexo, né? Então, a expectativa é que nos próximos 100 anos, a partir dali, os computadores finalmente chegassem a esse nível de tecnologia, de desenvolvimento. Mas é engraçado, porque o Lecour vai dizer que essa tese ela está em completa falta de sintonia com o que se sabia do campo da neurociência na época, justamente porque ela partia de uma separação radical entre cognição e o corpo. Como se fosse possível isolar o intelecto do corpo, das paixões, do sentimento, da fisiologia, né? Então, olha, o Lecour vai denunciar o projeto como equivocado desde o princípio, justamente por isso, por acreditar que é possível falar de um cérebro humano independente do corpo. E ele vai dizer, ó, esse é um dos traços desse pensamento religioso que chega de mansinho aí por trás, né, dessa ideologia transhumanista, que é uma separação entre corpo e alma, enviesada aí por uma certa, ou mascarada por uma certa concepção iluminista entre corpo e razão. Pronto, não estava abrindo o meu microfone aqui. Esses microfones estão um pouco teimosos. O Eliseu chegou, né, Eliseu? Deixa eu apresentar o Eliseu aí para a turma. Aí, Eliseu, esse é o Tiago, nosso palestrante. Prazer, Eliseu. Eu já avisei. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Eu peço desculpas pelo meu atraso, mas, enfim, consegui entrar e acompanhar uma boa parte da tua fala. Gostei muito, depois também tenho algumas perguntas. Mas eu vi que tem um pessoal aqui já levantando a mão, eu vou deixar para seguir o curso, depois eu me manifesto. Ótimo. Vantagem de ter a sala da Ana do lado da minha. A minha máquina desligou sozinha, deve estar reiniciando lá. Tomou iniciativa sozinha, Tiago. Eu estava apresentando o Eliseu para vocês. O Eliseu coordena comigo aqui o grupo de IA. Super bem-vindo, Eliseu. E já falei para a turma que quiser se inscrever. Hoje a gente está com muita gente nova aqui, que quiser se inscrever e participar. No dia 26, a gente tem a segunda reunião do grupo IA, e o Eliseu vai começar a apresentar para a gente alguns membros do grupo de pesquisa dele para a gente gerar uma sinergia. É isso aí, Eliseu? Isso. No dia 26, em particular, o que está organizado é que um aluno de doutorado meu vai falar um pouco sobre uma técnica que está sendo muito falada hoje no mundo da inteligência artificial generativa, que é a capacidade da IA de trabalhar com um conjunto de documentos específicos. É o que chamam de RAG, né? Retrieved Augmented Generation, para que a IA consiga dar respostas com relação a um conjunto de documentos e não essa IA mais aberta que a gente está mais habituado a usar, como o ChatGPT, Gemini e outras. Então ele vai falar um pouco sobre as aplicações e também dar assim, um pequeno spoiler do trabalho que ele está começando a desenvolver. Muito legal, Eliseu. Bom, agora vamos voltar aqui para o Rafael, nosso colaborador, participante do Lumen. O Rafa, não sei nem onde ele está. Ele se apresenta aí. Onde é que você está, Rafa? O Rafa está no grupo Planeta Vegetal, que é um outro grupo do Lumen, mas também tem o seu pitaco aqui na inteligência artificial. Por favor, Rafa. Obrigado, Zé. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Tiago. A fala maravilhosa, muitas provocações, um tema super interessante. Respondendo ao Zé, Fala do Rio. Oi, Eliseu, tudo bem? Há tempo que a gente não se vê. Bom te rever por aqui de novo também. Tiago, uma pergunta, assim, enfim, são tantas coisas interessantes para a gente
conversar, eu queria pegar uma linha mais direcionada à tua reflexão sobre o problema das condições de possibilidades para a produção de conhecimento histórico, né? Que dentro de uma certa crítica tem essa que é uma noção tradicionalmente antropocêntrica, né? E aí eu acho que a tua fala vem propondo uma alternativa, né, teórica a partir dos estudos do transhumanismo, né, como uma alternativa para descentralizar essas análises, né? E aí é mais aqui, é o clássico, mais um comentário e um outro problema do que uma questão em si, porque é um tema que eu penso um pouco também, mas eu me amparo um pouco mais nas discussões vinda pela etnografia multiespécie, não é? Uhum. Enfim, que tu deve conhecer bem, que eu acho que aponta para, enfim, tu tá com o quadro do o Denilson aí atrás, né? Ah, sim. E aí eu acho que isso, assim, enfim, a gente tem vários teóricos daqui da casa também, né? Tipo Vieira de Castro, etc. e tal, que eu acho que traz um pouco essa discussão do transhumano, mas na fronteira com os outros seres, não é? Quer dizer, estendendo ou complexificando a noção de humanidade. E eu acho que é uma discussão antropológica, mas que eu acho que é muito rica e muito nutritiva para a história, né? Pensar formas de historicizar, né, o mais do que humano, né? Quer dizer, e isso tem implicações para a pesquisa, para o trabalho com arquivos, né, como animais, herbários e zoológicos, etc. e tal, né? Até para os próprios conceitos e múltiplos conceitos sobre o que é o humano, se a gente fizer uma abordagem da epistemologia sobre o humano, daquilo que, enfim, vários antropólogos têm escrito, né? Então, acho que essa é um ponto de reflexão. Enfim, se tu quiseres fazer algum comentário em cima disso, mas eu acho que tem uma outra linhagem que vai um pouco pela linha da história da Terra, né? Isso tu fez uma menção muito rápida também a isso, né? Mas eu acho que os trabalhos do Chakrabarty mais atuais assim dão um pouco essa noção, né? Quer dizer, e aí eu acho que fica para os historiadores um pouco esse desafio metodológico, né? De tentar pensar, porque assim já está postulado, já existem bases aí colocadas, mas eu tenho a impressão que ainda há uma certa lentidão, né, nesse tipo de abordagem, né, onde o mais que humano, seja ele plantas, animais, ou mesmo a Terra enquanto, né, estrutura geológicas, se tornam, digamos, objetos de historicização também, né? Então, eu acho que isso complexifica um pouco esse quadro e, para mim, torna ele um pouco mais interessante. Mas, enfim, só um pouco essa linha que eu queria colocar, talvez, um pouco nesse problema todo. Uhum. Eu agradeço demais, Rafael, pelo comentário, porque eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, isso que você descreveu compõe esse. Acho que ainda não dá para chamar de campo, né? Mas, bom, enfim, vamos adotar com ressalvas essa expressão, né? Mas do que tem sido chamado somente de pós-humanidades, né? Como eu mencionei, quer dizer, esse problema de do mais que humano, ou para além do humano, pelo desenvolvimento das biotecnologias, da relação com a inteligência artificial, é apenas uma das formas de colocar o problema hoje em dia, né? Tudo isso que você falou, a relação da história dos animais, a história da Terra, ajuda a compor esse cenário que está colocado nas humanidades. Há quem já fale aí de uma virada epistemológica, né, ou paradigmática, enfim, uma mudança paradigmática, justamente de descentramento, né, do homem e do humano, da reflexão sobre o tempo, né? Principalmente pensando na questão da filosofia da história. É interessante porque o Zoltan Simon, ele começa, ele traz essa questão como um desafio, né? Ele fala, olha, bom, claro, a gente tem desde a modernidade, né, essa ideia, a centralidade do humano, né, do homem, mais especificamente, né, do começo da modernidade, para pensar a reflexão sobre o tempo e o futuro, que nos anos 70 passou a ser altamente questionado, né, justamente por conta dos discursos decoloniais, dos discursos de gênero, dos diversos studies, né, que apareceram no período.
Só que o que ele tem receio é que essa discussão pela biotecnologia acabe trazendo de volta esse tema da centralidade do homem, mas não mais do homem como sujeito metafísico ou filosófico, mas dessa humanidade biológica. É como se houvesse uma restauração da unidade pela fixidez biológica. E me parece que esse é um problema que o próprio Zoltan não consegue escapar, porque ele identifica o risco, mas quando ele fala que o pós-humanismo, no sentido do uso de biotecnologias, é uma descontinuidade com o humano, o que ele está fazendo é identificar o humano com a fixidez biológica, com a forma biológica universalmente compartilhada, que seria ameaçada justamente pelo uso das biotecnologias. Então, eu acho que esse é o problema teórico central, né? Quer dizer, como escapar desse risco de recentralização do humano agora pela via biológica na filosofia da história. E ao mesmo tempo sem condenar o desenvolvimento de tecnologias, porque esse é um risco, né, que aparece. Você mencionou o Eduardo Viveiros de Castro, tem um debate muito interessante dele com o Yuki Rui, não sei se você conhece esse texto, né, acho que chama, se você lembra o título? Perspectivismo tático, perspectivismo estratégico. Estratégico, exatamente. Que é muito interessante esse texto. Os dois ficam se provocando ali, né, mas o Yuki Rui coloca essa questão, né? Quer dizer, bom, mas se a gente está preocupado, nós estamos preocupados com o desenvolvimento tecnológico, como ele se apresenta hoje, com o risco e o potencial disruptivo e de destruição, né, da humanidade que é inerente a esse desenvolvimento tecnológico, isso está associado a uma forma de relação com a tecnologia que nós desenvolvemos, né, no Ocidente. É por isso que o Yuki Rui vai propor essa noção de cosmotécnica, que eu acho sensacional, né? Quer dizer, da mesma forma que nós temos cosmovisões, nós devemos poder falar em cosmotécnicas, que são usos, né, da técnica, concepções de técnica e formas de relação com a técnica, com as tecnologias, que também variam com as diferentes sociedades, as diferentes culturas. E nesse diálogo com o Viveiros de Castro é muito interessante, né? Porque o Yuki Rui fala, eu estou me interessando pela cosmotécnica chinesa do sul da Ásia, né, que não prega uma desaceleração tecnológica, mas uma outra forma de relação com esse desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que acho que é uma discussão muito interessante que aos poucos está entrando aí nesses debates da etnografia que você mencionou, né? Essa questão de cosmotécnica. Você deve saber mais que eu sobre isso. Acho que o Eliseu quer colocar alguma observação, Eliseu? Abre o microfone, Eliseu. Eu não sei se eu respondi ao Rafael. Rafa, Tá ótimo, Thiago. Tá ótimo, cara. Obrigado. então vamos lá. Goiânia, vamos para o Rio Grande do Sul. Depois eu Vamos acho lá. que o Timor abriu o microfone, Timor. Abrir. Deixa o Eliseu. Abrir. Presta, deixa o Eliseu comentar e depois eu passo para Paraty, para o Timor. Então, Thiago, eu ia pegar agora assim, um gancho, tu começaste a falar sobre a relação do homem, a maneira como a sociedade vai pensando e desenvolvendo uma forma de se relacionar com a tecnologia, e hoje como se relaciona com a IA. E eu trabalho muito com o uso prático mesmo, Thiago, da IA em diferentes situações. E algo que a gente tem ainda na nossa sociedade é que o ser humano, na maior parte das situações, o ser humano é quem toma a decisão sobre algumas coisas, né? Mas a gente vai vendo que cada vez mais esse controle, esse domínio da situação vai sendo passado para a IA. E tem estudos que mostram também como o ser humano tem tendência a reagir à IA como se estivesse tratando com um ser humano também, não é? Então, as pessoas falam com o ChatGPT, dão um bom dia, eu mesmo digo, por favor, pode fazer isso. Eu dou bom dia a Alexa aqui em casa. Não é? Então, na verdade, eu só assim, queria tentar trazer algum comentário teu, alguma reflexão tua sobre essa ideia de que
nessa junção do humano com a IA, nessa integração. Como acontece esse limite de tomada de decisão que pouco a pouco vai migrando para a inteligência artificial, e existe, né, esse medo e esse risco de que isso potencialmente pode ser danoso, né, para nós como sociedade. Eu penso um pouco essa questão, obrigado, Eliseu, pela pergunta, pelo comentário. Eu penso um pouco essa questão justamente pelo viés da saúde, né, que eu mencionei agora há pouco. Quando eu falei ali um pouco da história do ciborgue, né, é interessante esse momento, né, de nascimento do ciborgue, né, dessa ideia. É no contexto da Guerra Fria, né, e da exploração espacial. Então, um médico e um engenheiro apresentam como problema apresentam o seguinte problema: olha, se a gente envia astronautas, né, para o espaço e eles têm que estar o tempo todo preocupados com a sobrevivência, né, de ficar atento a monitores, e indicadores e equipamentos para saber se está tudo bem e se eles não vão morrer no espaço, isso limita a exploração espacial. Então, a ideia do ciborgue é uma maneira de fazer uma intervenção, né, tecnológica no organismo para que a máquina seja responsável pela regulação fisiológica do organismo humano, de maneira inconsciente. Né? Quer dizer, a gente não precisaria mais se preocupar, né, em administrar uma droga, de aumentar o nível de oxigênio, porque a máquina, né, com a qual nós estaríamos interagindo no nosso organismo seria responsável pelo controle desses mecanismos fisiológicos. Né? Então é interessante porque foi em 1960, mas quando a gente vê o que é a discussão hoje no campo da saúde, da inteligência artificial e sistemas biológicos humanos, ainda é essa questão que está colocada principalmente. Né? Quer dizer, é você deixar a inteligência artificial assumir o controle das suas funções fisiológicas com base, assim, com a melhor maneira de garantir esse equilíbrio orgânico. Isso é um debate né, seríssimo, você, né, bem sabe. É um debate ético, é um debate de possibilidade tecnológica, é um debate mesmo de controle, né? Quer dizer, bom, é seguro, é confiável fazer isso, e é muito interessante, então, que algumas dessas discussões, elas geralmente trazem esse receio, né, como você mesmo falou, né, da perda do controle, né? E eu tenho tentado trazer para essa reflexão no campo da saúde, esse conceito de cosmotécnica do Yuki Rui, porque eu acho que ele é muito interessante para pensar o ciborgue no caso brasileiro. Né? Porque, bom, o Yuki Rui, ele diz, olha, muita gente hoje quando vai falar de técnica faz referência ao texto do Heidegger, né, a questão da técnica, e a análise que o Heidegger faz, né, dessa história que vai da tecnia até a tecnologia moderna, onde nesse momento, na modernidade, o homem se torna um objeto, né, da tecnologia, né, estoque, né, acho que é a expressão que o Heidegger usa. E a partir daí tem toda uma crítica, né, que vai sair ao desenvolvimento tecnológico e essa ameaça, esse risco, né, de coisificação do humano que tá implícito nela. E a gente vê isso aparecer em alguns autores que foram recuperados pelo Viveu de Castro, até Bradanovsky, né, como Gunther Anders, por exemplo, né, esse Ao Futuro por Vir, o Gunther Anders é muito presente. E o Yuki Rui ele vai fazer uma crítica que eu acho muito interessante, que ele diz, olha, o Heidegger aparece como um pensamento radical, de alguém que apontou para uma crítica necessária da tecnologia, mas, na verdade, o Heidegger é a forma mais bem acabada do colonialismo, né? Que ele faz parecer que essa relação perigosa que nós temos com a técnica, que traz risco para o humano, é a única possibilidade histórica que nós temos à disposição.
Então, Heidegger nos convenceu que essa é a forma de relação com a tecnologia moderna. Então, quando ele vai propor o conceito de cosmotécnica, ele vai dizer, olha, a gente tem outro tipo de relação com a tecnologia, né, no sul da Ásia, e particularmente na China, que não passa por esse medo, né, de uma coisificação, de objetificação, um rebaixamento do humano a partir, né, dessa integração com a tecnologia e da cessão de controle sobre certas decisões, inclusive funções orgânicas para as tecnologias. Então, eu acho que esse é um debate interessante que, se a gente for pensar, né, essa interação entre inteligência artificial, né, no setor saúde, né, sistemas biológicos humanos, a gente tem que ter isso em mente, né? Que tipo de relação com a técnica nós podemos desenvolver aqui. E é por isso que eu proponho fazer uma recuperação histórica dessa filosofia da tecnologia que foi desenvolvida no interior do próprio SUS, né, no campo da saúde coletiva. Porque aí você tem uma filosofia da tecnologia que tem como missão superar as carências em saúde da população brasileira, principalmente a população mais pobre. Né? Então, eu diria que é uma cosmotécnica diferente. Né? Então, eu acho que acho que eu não consigo não responder essa pergunta, mas devolvendo algumas ideias nossa, por aí. mas aqui é um debate, não, mas excelente, obrigado, Thiago, pelos comentários, pela resposta, obrigado. Agradeço. O Timor, de Paraty, por favor. Olá. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Essa é uma discussão muito interessante. Alguns anos atrás, nós criamos aqui em Paraty um local que chamava Núcleo de Mídias, Artes, Tecnologias, onde se discutiam justamente coisas do gênero. E tínhamos discussões muito interessantes. Tinha um analista político que mora aqui em Paraty, virou uma espécie de ermitão, que é o Carlos Novaes, você já deve ter ouvido falar, ele era da TV Cultura. E as conversas eram muito interessantes, e justamente sobre isso, que de repente eu sou muito pessimista com o que vai acontecer com a espécie humana. Primeiro, acho que nós já estamos nos transferindo ou mudando de plataforma. A sensação que eu tenho é que uma hora dessas nós trocaremos, por necessidade, a plataforma biológica extremamente frágil para uma plataforma tecnológica ou biotecnológica, até para as viagens espaciais, etc., porque o corpo humano não pode suportar uma série de coisas. Mas uma coisa muito interessante que a gente vê no dia a dia, isso aí é que eu acho interessante, é que, de certa forma, nós temos hordas de pessoas hoje em dia que cada vez pensam menos. Por quê? Porque elas têm um HD externo. Se você pensar, por exemplo, o telefone celular como um HD externo, ela está limitando a capacidade intelectual, a capacidade de pensamento crítico das pessoas. Isso que eu acho que é bastante assustador. Até nós conseguirmos mudar para uma plataforma técnica, etc., acho que vai ser estranho, porque nós temos uma outra coisa que eu não sei caracterizar bem, que é a nossa consciência, ou a nossa alma, ou o nosso espírito. Como é que você tecnifica isso pelo caminho que a gente está indo? Eu achei que também foi muito pessimista aquele negócio que em 2090 e poucos vai acontecer. Eu acho que vai acontecer antes. Aliás, numa progressão geométrica e muito rápida. Agora, essa é uma discussão realmente que precisa realmente ser discutida, e principalmente os aspectos de consciência, aspectos pessoais, éticos e morais. Isso vai ser muito difícil a gente conseguir discutir ou cientificar isso. Vocês perceberam, eu não sou muito cientista, sou arquiteto, não tenho um linguajar mais profissional ou acadêmico, mas a sensação que eu tenho é que, mais rápido do que a gente imagina, a gente vai ter mudanças da nossa plataforma biológica para outras, por necessidades
milhares que sejam, necessidades sociais. Enfim, mas estou muito feliz de ter escutado isso. Eu já pensava a respeito. Eu vou continuar ver se acompanho vocês aí. Não é uma pergunta que eu estou fazendo, mas era mais uma observação. Enfim, e agradecer a oportunidade de poder trocar ideia e escutar as ideias aqui transmitidas. Muito obrigado pela oportunidade. Super bem-vindo, Obrigado. Timur. Muito bom Obrigado, mesmo. Timur. Eu posso comentar? Claro. É interessante porque muitos dos autores que o Dominique Lecourt estudou, né, no livro dele, no Humano Pós-Humano, apontavam justamente como uma das possibilidades, né, naquela linha temporal proposta, a capacidade de, em algum momento, nós fazermos o download da consciência humana em um tipo de hardware e, mediante clonagem, nós fazermos o upload dessa consciência em outro corpo e, assim, ser uma forma de garantir a vida eterna. Essa é uma das ideias que a gente vê em muitas séries de ficção científica, né? Por exemplo, quem conhece Altered Carbon, seja RPG, a série ou a revista, por exemplo, gira em torno disso, né? E o Dominique Lecourt, ele chama atenção para essa ideia, na verdade, para o fato de que ela está assentada justamente num dualismo, né, que é o dualismo corpo-consciência. Né? Então, quando a gente pensa numa filosofia da história, numa reflexão não dualista, me parece que esse é um dos dualismos que a gente precisa tematizar. Quer dizer, existe uma consciência não existe uma consciência humana desconectada do corpo. Tem um filme fantástico, que é o Blade Runner, que justamente aborda esse tipo de coisa. É um filme feito, sei lá, há quantos anos atrás, fizeram uma versão posterior, mas ele abordava esse tipo de coisa. E o filme termina de uma forma muito bonita, quando o Cyborg lá fala "It's time to die", né? E eles não queriam. É muito interessante. Isso tudo que a gente está falando, por incrível que pareça, foi abordado há muitos anos atrás, quando a gente estava a anos-luz distantes dessa história da inteligência artificial, inclusive, né? Sabe que a primeira vez que eu falei sobre esse tema foi numa mesa de debate sobre o Blade Runner. Foi uma atividade organizada pelo SESI Lab em Brasília, que é um museu de arte e tecnologia que tem aqui. Eles me chamaram para falar e discutindo justamente alguns aspectos dessa questão. Na verdade, é um debate muito sobre a questão do cyberpunk, né? Cyberpunk e diversas formas de estéticas e de temporalização associadas a ele, né? O cyberpunk tem um lema assim que seria o high-tech e low-life, né? Quer dizer, um alto desenvolvimento tecnológico e uma baixíssima qualidade de vida. Então, é uma forma da ficção científica lidar com essa ideia, essa ideologia, né, de que o desenvolvimento científico-tecnológico por si só resolveria as contradições sociais. Né? Então, o cyberpunk é uma maneira de mostrar, não, olha isso, é uma sociedade altamente tecnológica e ainda mais injusta, ainda mais desigual. Né? Então, esse é um tema muito interessante. Mas né? concordo com isso. Eu acho que será assim mesmo. Timor, a gente tem mais uma turma querendo falar. Espera um pouquinho, senão fica o diálogo. Muito legal. Eu que peço desculpas, eu que fui puxando. Imagine, muito legal ter entrado com o Blade Runner. Eu também já organizei debates aqui em São Paulo, no MIS, Museu da Imagem e do Som, e foi muito legal. Ana Maria e depois Luiz Carlos, do Rio de Janeiro. Vamos, São Paulo, Rio. Bom, primeiro quero te agradecer, Tiago. Você já havia captado nossos olhos e ouvidos lá em Salvador. E por isso a gente até falou com o pessoal que é coordenador do grupo de IA, porque nós sabíamos que você tinha alguma coisa muito interessante para colocar aqui para o pessoal. O que eu vou colocar agora é mais um pequeno comentário, viu? Mas acho que vai na direção do teu trabalho de história e filosofia da técnica, né? Mais do que da tecnologia, indo lá para trás, né? Porque eu lembrei muito de um pessoal que começou como antropólogo, mas hoje em dia trabalha
com arqueologia, né? E eles foram lá para trás e chegaram mesmo à conclusão que a técnica ela é tão constituinte para uma sociedade humana que sem ela é tão orgânica, tão ligada ao ser humano, que sem ela não haveria sociedade. O ser humano provavelmente não seria um ser político sem o desenvolvimento da técnica, das tractanas, enfim. Lembrando do Ingold e do Carnap, que são dois que foram para além da linha da antropologia. Eu não sei se você já trabalhou alguma coisa nessa direção. Não é nenhuma pergunta, é só uma observação, mas pensando que está ali na origem, né? Na origem da própria relação do ser humano enquanto ser social. É isso, bem curtinho, porque eu sei que nós estamos com o tempo quase estourando. E já agradeço desde agora. Eu que te agradeço, Ana Maria, pela sugestão, né, e pela indicação de procurar alguns desses autores, desse debate, e peço desculpas, né, porque eu sei que para você uma parte dessa fala hoje foi repetida, né, porque a gente conversou lá em Salvador, no simpósio. Mas, assim, de fato, eu não fui ainda para essa discussão com a antropologia, da técnica. Claro, eu estudei um pouco o assunto, mas não me aprofundei, né? Ainda estou trabalhando com autores que se aproximam via uma questão de fato mais filosófica, embora frequentemente haja aí essa interlocução, né? O que o Rui, por exemplo, está frequentemente se referindo e dialogando com os antropólogos, né? Mas por enquanto, por conta de uma escolha, de uma filiação teórica, né, que seria essa canguilhemiana, né, digamos assim, então, né, do Canguilhem, o Lecourt, o Yuki Rui, enfim, de fato o meu trabalho está indo mais, ainda por enquanto, concentrado nessa perspectiva histórico-filosófica, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou parar, eu vou precisar parar e me aprofundar nessas discussões sobre antropologia da técnica. Não, eu te entendo perfeitamente, porque essa é minha filiação também, e eu acabei me deparando, mais do que com os antropólogos, com os arqueólogos. Você acaba chegando ali no que seria uma origem das sociedades humanas, né? E ali, logo na origem, já começa um desenvolvimento da técnica enquanto algo constituinte, fundamental, né? Não é uma coisa externa, é que sem isso você não teria sociedade, ponto final. Então, fica aí só uma observação. Se você puder levar adiante em algum momento, gostaria muito de saber. Perfeito, E com te certeza agradeço. está no horizonte. Eu Tá agradeço demais. A gente volta a Muito conversar obrigada, sobre isso Tiago. depois. Vamos para o calor, Rio de Janeiro. Fala, Luiz. Abre o microfone. Deixa o Luiz achar. Oi. Abriu. Estão me ouvindo? Abriu? Perfeitamente. Carlos, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Vocês me desculpem, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava envolvido em outras atividades. Aí, quando eu cheguei em casa, ainda tive um problema para entrar aqui na sala, mas acabou dando tudo certo. Muito obrigado aí pela excelente palestra, excelente reflexão, né? Eu acho que você traz assim determinadas questões, né, que, digamos assim, de um ponto de vista de um debate filosófico e mesmo existencial, seriam extremamente preocupantes, né, para pessoas que não estão acompanhando esse tipo de debate, né, porque se preconiza efetivamente a morte do homem, né? Teve a morte de Deus, né? Aquele negócio, eu me lembro que teve um novo filósofo francês nos anos 70, aqui em Tom de Blague, falou: Deus está morto, Marx está morto, Freud está morto, e eu não estou me sentindo muito bem. Então, esse, digamos assim, mal-estar civilizacional, que eu acho que já vem praticamente se arrastando há algumas décadas, né? E, enfim,
diversos caminhos estão sendo apontados, né? E, inclusive, esse tipo de reflexão que você nos apresentou, né? Sobre a questão da transhumanidade, da pós-humanidade, enfim, da descentralização do homem. Inclusive, muitas pessoas que estudam criticamente a questão do antropoceno, né, numa perspectiva, digamos, mais das ciências ambientais, tem colocado também essas questões, essa necessidade de se pensar o ambiente, quer dizer, a questão do planeta e a questão do universo a partir de outras relações, né, de outros approaches. Né? Então, o que me deixa curioso é o seguinte: eu acho que a Ana ela colocou uma coisa que eu também estava pensando. Uma vez perguntaram à antropóloga Margaret Mead, né, qual teria sido, digamos, o momento mais importante que ela via no desenvolvimento da humanidade. Eu não gosto muito da palavra evolução, não. Né? No desenvolvimento da humanidade. Né? E aí citaram uma série de coisas e falaram: não é nada disso, não é a roda nem o fogo. Não. A partir do momento em que as primeiras comunidades humanas não eram mais obrigadas a uma pessoa que tivesse uma fratura a ficar para trás e a padecer. Né? Ela vai dizer que, a partir do momento em que se inventa uma técnica para, digamos assim, solucionar aquele problema da fratura, reposicionar o osso, etc., 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 aquele indivíduo ele poderia ser colocado, ser reintegrado à sociedade e não ser deixado às feras, né? Ser comido pelas feras. Evidentemente que era isso que acontecia. Isso acontece no mundo animal. Volta e meia a gente vai ver esses documentários sobre o mundo animal, né? O leãozinho que quebra a pata e a mãe leoa tem que deixá-lo para trás, etc. E isso, no caso da sociedade humana, das sociedades humanas, seria praticamente uma coisa interessante. Né? E aí, novas pessoas que têm diversas pessoas que têm trabalhado com novas teorias acerca da origem da vida, né, têm criticado fundamentalmente essa questão do homem, né, como se o homem houvesse uma tradição religiosa adamita ou então uma evolução, ou seja, o homem nasceu na África. Por que não os homens não possam ter nascido em diversas partes, em diversos continentes, porque eles são diversos, né, no seu aspecto, na sua aparência, em suas manifestações culturais, porque essa necessidade desse mito de origem, né, que é uma, digamos assim, uma coisa muito forte em toda uma tradição judaico-cristã, né, e, efetivamente, por que não se pode pensar numa outra coisa? Né? Ou seja, pensar a própria história humana como um sucessivo de superações, não uma perspectiva de um desenvolvimento linear, essencialista. Né? E aí tem essa questão da pós-humanidade, né, que se coloca também. Né? Pelo que você falou, as teorias que apontam para essa situação indicam uma não continuidade. Né? Mas, na verdade, me parece que o desenvolvimento da história humana ele é feito de rupturas. Ele é feito de rupturas, né? Saltos civilizacionais, né? Que embutem também saltos tecnológicos. Eu acho que a Ana colocou muito bem, né? A questão da técnica, mais tarde, a tecnologia com o capitalismo, são intrínsecos ao desenvolvimento humano. Eu acho que não dá para pensar a existência de uma vida humana social sem essas questões. É claro que há estilos diferentes de técnicas, modos diferentes, né, de vida, de produção, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Né? Por outro lado, né, porque se existe um novo ser, né, como se enfim, é uma nova ontologia que está se preconizando, né? Uma nova ontologia, né? Que ainda é um ser, né? É um outro sujeito. Né? E será que, ao se preconizar isso, um novo ser, um outro sujeito, a gente ainda não estaria se utilizando de categorias que ainda estariam nesse campo do humano?
porque essa relação sujeito, né, e objeto, ela vem da Renascença, não é? De teses que vão fundamentar as ditas, entre aspas, ciências modernas, né? E porque tem que ser um novo sujeito e não uma outra coisa completamente diferente, né? Porque se é um salto, se é uma ruptura, e aí a imaginação ela vai longe. Quer dizer, era a colocação que eu gostaria de fazer, uma provocação, para a gente poder pensar essa questão. E aí eu me lembrei do filme, do Ciborgue, né, do Cyborg, que passava na Globo Bandeirantes nos anos 70, que era o homem de 3 milhões de dólares. Né? Eu acho que era muito pouco. Né? Hoje um cyborg seria muito mais em termos de valorização de dólar, né, por conta das implicações que haveria em torno disso. Mas tem uma série de teses, eu vejo muito filme de ficção científica, leio um pouco, né, e tem gente que já defende a exploração espacial não com o humano. O humano ele não vai dar conta disso, mas sim os cyborgs. Né? E no Blade Runner, inclusive, no final, aquela mulher, a Raquel, ela já tinha enxertos de memória, já era um salto adiante em relação àqueles outros que se rebelam. Né? Então, a Tyrell Corporation ela já tinha dado um salto adiante em termos de desenvolvimento dos skin jobs, né? dos cyborgs, né? Com inteligência artificial. Eu agradeço demais, Luiz Carlos, pela provocação, assim, pelas perguntas. Eu acho que, na verdade, nem é uma provocação porque eu concordo com você, assim, sabe? Eu acho que isso que você e a Ana Maria apontaram da perspectiva de uma antropologia da técnica e de uma história e uma arqueologia da técnica, elas dão consistência, dão conteúdo àquilo que eu apresentei como a tese filosófica que o Hacking vai encontrar no Canguilhem, que é o caráter vital da técnica, o caráter vital orgânico da técnica, né? O fato justamente de que os instrumentos técnicos e as capacidades técnicas estão relacionados ao desenvolvimento da vida. Né? O Canguilhem vai falar, né? O Canguilhem dá dois exemplos muito interessantes, que são os óculos e a bicicleta. A partir do momento em que você sobe da bicicleta, você é um ciborgue. É uma relação direta ali com o corpo, né? Então, os óculos são isso. O Lecour, no livro dele, dá um exemplo, aí então, pensando nessa questão que você falou da descontinuidade, né? Porque essa preocupação do Simon, o que eu tento também é mostrar isso, olha, essa preocupação dele, ela está assentada sobre certos pressupostos, né? Um deles é a da necessidade da continuidade para que seja possível escrever a história. O que ele está pensando é isso, olha, a história, de repente, diante de acontecimentos sem precedentes, né? Ele pega o transhumanismo e o antropoceno, né? O antropoceno nos coloca agora a possibilidade de uma história da Terra sem os humanos. Né, por conta de uma catástrofe climática. Né? Então, como é que nós daríamos conta de uma narrativa capaz de situar esse acontecimento sem humano? E no caso do pós-humanismo, né, para ele é justamente esse senso de essa perda de continuidade entre o sujeito humano e o sujeito mais que humano transhumanista. O Lecour, ele, no livro dele, ele aborda essa questão, fala, olha, desculpa, mas a descontinuidade faz parte da modo como nós pensamos e escrevemos a história. O século XX deu conta dessa forma de temporalidade, isso não acabou com as narrativas históricas. E do ponto de vista tecnológico, se nós pensarmos aquilo que nos anos 60 foi chamado de revolução sexual, ela está diretamente ligada a uma intervenção tecnológica sobre o destino biológico da espécie, que foi a invenção da pílula anticoncepcional, que, nas palavras do Dominique Lecour, acabou com o medo ancestral da gravidez indesejada. Né? Então, você tem uma intervenção tecnológica clara, né, sobre o destino, o desenvolvimento, né, biológico do humano. Isso não... A própria questão de gênero que as feministas levantam vai para além do biológico. Exatamente. É o tema que a Donna Haraway
pega para ela do Manifesto Ciborgue, né? Quer dizer, para ela o ciborgue aparecia como essa entidade que permitiria ir além do gênero, né? Quer dizer, o ciborgue não está preso ao dualismo, né? É curioso, né? Porque justamente alguns estudos recuperaram a representação do ciborgue na cultura pop, na ficção científica, pois mas toda vez que um ciborgue aparece no filme, ele está altamente sexualizado, né? E aí o Blade Runner acaba fazendo isso também, né? Mas enfim, quer dizer, eu acho que esse medo, né, que o Yuki Rui traz, ele está diretamente associado a uma certa perspectiva filosófica sobre a relação entre continuidade e história, e, por outro lado, a essa outra concepção de que esse tipo de intervenção técnica ou tecnológica, né, sobre os humanos representaria, de fato, uma ruptura, quando me parece, né, e acho que é isso que nós estamos dizendo, na verdade ela segue uma tendência, que é essa tendência orgânica, né, da técnica e, posteriormente, das tecnologias. Então não haveria, de fato, uma ruptura, né, mas parece a continuidade de uma tendência, agora com novos meios tecnológicos possíveis. Então, essa eu acho que é uma questão central aí nessa crítica que a gente pode pensar em fazer a essa reflexão, né, como aparece no Simon, por exemplo. Não sei se você concorda. Satisfeito aí, Luizão? Luizão e a Ana, bem no espírito do Tiago, bem profundos e provocativos aí nas reflexões. Gente, o horário está adiantado. Eu queria, antes de mais nada, impressionante, a gente começou aqui, estamos ainda 46 pessoas reunidas nessa sala, fantástico, eu acho, né? A força humana, humana, a gente usa a tecnologia aqui, mas é uma força humana de cabeça e reflexão. Tiago, você, espero que permaneça junto com o grupo, né, Eliseu? Porque eu acho que essa é uma vertente bem interessante, bem profunda, e que a gente deve levar para frente nesse lumen, tentando trazer um pouco de luz nesses tempos complexos e difíceis. Lembrar, né, Eliseu? Semana que vem, dia 26, a gente vai mandar convite para vocês. A gente tem, não é mais uma palestra, é uma oficina do grupo de IA com o Miguel, né, se eu não me engano, Eliseu, o Miguel lá do Grupo do Sul, que vai nos explicar um pouco aí das questões da IA e esses volumes aí de, de conhecimento, de textos que a gente quer trabalhar e fazer coisas interessantes. Eu acho que é isso. Tiago, mega, hiper, super agradecido. Foi uma tarde, está gravado, tá? A partir de amanhã eu baixo aqui do Teams, vai para o YouTube, do YouTube vai lá para o site do Lumen. Então, nos eventos, como é que chama mais, Camila? Eventos acontecidos, eventos ocorridos, anteriores, alguma Isso. coisa. Eventos anteriores. Eventos anteriores, vai estar lá na lista. A gente já tem lá uma boa reflexão, Eliseu, armazenada em vídeo, fruto, óbvio, né, de leituras, debates, viagens, e é isso aí. Eu esqueci alguma coisa, turma, Ana, Márcia, minhas coordenadoras aí do Lumen. Bom, lembra para o pessoal que é novo aqui nesse grupo, para enviar, por favor, um e-mail. Repete qual é o e-mail que vai chegar até a Camila, né? Nossa assistente. Acho que seria bom lembrar. Você falou no começo, mas tem gente que chegou depois. Gente, com licença, eu tenho que sair para pagar uma pizza que eu encomendei e o cara chegou antes do tempo. Vai lá, vai cuidar da pizza. Pizza é prioridade, né, Tiago? Prioridade humana. Na verdade, o e-mail do Lumen é nucleolumen@pucsp.br,
Mas, de qualquer maneira, como alguém falou aqui, a maioria das pessoas aqui, a Camila vai baixar lá do, como é que chama o bicho lá? Do Even, né? Do Eventos, e a gente vai ter o e-mail de todo mundo, e a gente vai mandar o convite para a oficina da semana que vem. E também, gente, o site pucsp.br/lumen é o nosso site, lá tem o próprio e-mail, e tem os outros grupos também, as datas de reunião, e quem quiser participar é só mandar para o e-mail que a Camila inclui nos grupos de planeta vegetal, ensino Dia, de... dia 24, Planeta Vegetal, É isso aí. Biodiversidade e Monocultura. Oba, vamos plantar alguma coisa aqui. Não é pizza, mas vamos plantar. Plantar uma pizza, já nasce pronto. Eliseu, super obrigado. Eu vi que você saiu Obrigado a correndo. vocês. Não, não, foi ótimo. Obrigado a todo mundo que está participando aqui. Foi excelente. Eu queria também registrar mais uma vez os agradecimentos, né, vocês pelo convite, para falar aqui hoje, para participar das discussões do Lume, que perguntou e que acompanhou esse tempo aqui, foi ótimo. Assim, muitas questões. Como eu falei, é um projeto em construção ainda, então contribuições valiosíssimas aqui para mim. Agradeço demais, espero que a gente possa seguir conversando. E se eu puder só deixar mais uma referência, eu não está na minha lista de historiadores e filósofos, mas tem um autor que tem me ajudado muito a pensar, imaginar a questão do ciborgue, que é o Ernesto Manuel de Melo e Castro, esse livro aqui, Poética do Ciborgue, não sei se vocês conhecem. É um livro muito interessante, né, do poeta Ernesto Manuel de Melo e Castro. Legal. Eu fiquei curioso, você dialoga com esses laturianos? Não, eu evito os laturianos. Porque tem os laturianos que também... Não, mas tem os laturianos que também trabalham com essa questão do ciborgue, da nova ontologia. Eu sei, mas é porque eu tenho as coisas, os absurdos que o Latour falou sobre o Canguilhem, sobre o Bachelard, assim, as mentiras deslavadas que ele falou me dão uma suspeita em relação ao Latour que eu acabo injustamente estendendo aos laturianos. Mas é fake injustiça news. completa. Gente, alma lavada. Eu acho que é um ambiente seguro para falar isso aqui. Né? Não, espero que sim. Porque eu não consegui controlar a risada, viu? Eu não sou especialista no campo, mas é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre esse assunto sem citar São Latour, São Bruno Latour. O outro caminho, né? Muito bom ver outro caminho. Não, mas é claro, é sempre bom. Não, e esse negócio de resgatar essa turma francesa, Poguian, Bachelard, o próprio Dominique Lecourt, né, que é um pensador de primeira, eu acho que é uma coisa interessantíssima. Né? E chegando na China, né? O Yuki Hui é um autor... Não, é claro, não, inclusive uma abordagem decolonial, ou seja, que você vai para além do Ocidente, né? Neocidentocêntrica. Né? O Yuki Hui ele propõe uma perspectiva que é, como eu falei, né? Denuncia o caráter colonizador do pensamento heideggeriano sobre a técnica e faz isso apoiado na filosofia chinesa, mas também no Canguilhem, no Bernard Stiegler, no Simondon. Claro, né? Nesse diálogo, nessa questão da circulação. Né? Agora, porque muito desse não debate... laturiana. Não a laturiana. Circulação não laturiana. Porque muito desse debate sobre o humanismo ele é ocidentocêntrico, não é? E, de certo modo, a noção de homem que vem da Renascença em diante é extremamente vinculada a uma perspectiva de dominação colonial, cultural. Então, essa coisa eu acho que tem que ser debatida mesmo, né? Os famosos debates. Antigamente a gente chamava de debates de descolonização, né? Hoje é o decolonial, né? Mas no fundo eu acho que é a mesma situação. Como se pensar a questão digamos assim, do pensamento, a construção do novo conhecimento a partir de múltiplas entradas, né? De múltiplas articulações. Eu acho que esse é o grande barato, né? E isso daí já está para além desse homem tradicional. Isso aí.
Pessoal, 8 horas, nosso horário. Logo, logo tem mais. Super obrigado a todos. Camila, Foi pode ótimo. encerrar. Obrigado, gente. Obrigado a Obrigado vocês. novamente. Obrigada, Obrigado. Tiago. Valeu, Foi um galera. prazer. Obrigado Tchau, mesmo. prazer, todo mundo. Muito bom. Tudo de bom. Tchau. Abra